Eu vou contar uma história e cada um vai tentar descobrir qual é o temperamento dentro dessa história. 4 pessoas, cada um de um temperamento. E aí, 4 pessoas se reúnem numa sala e sempre assistem 2 mais falantes e 2 mais calados. Vê que aí já está dividindo, 2 falam bastante e 2 praticamente não falam. Dentro dessa sala tem 4. Se eles tomam uma decisão, eu não sei, de fundar, como é o próprio autor dava, de fundar uma espécie assim, de um clube de esportes, por exemplo, ou fundar uma associação. E aí, dentro desses 4, rapidamente, quando toma a pauta, um já toma a palavra de imediato. E um já nem pergunta, já começa dando, vai ser assim, vamos fundar, a data vai ser tal e tudo, já começa a mandar. Né? E o outro chega na hora e um vai dizer assim, vamos fundar uma associação, o outro, vamos. Um já levantou, nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Mas disse, eu vou. Novidade é com ele. Né? E 2 ficam calados, né? 2 ficam calados. E aí um disse assim, aí um mais assim calado, tudo, ficou em silêncio. Um que tem um olhar mais triste, mais sério. E só levanta assim a mão. Assim. É sobre o que mesmo? Que 2 já concordaram e um quer saber o que é mesmo? Um quarto, muito tranquilo, em paz, olhando com o olhar de um boi assim, né, sabe? Olhar de boi assim. De boi, para ser mais aquele olhar assim tão expressivo de olhar de peixe morto assim. Aí ele falou, olha, vocês decidirem, eu aceito. Tem gente assim, né? Então, já dá para saber que é o temperamento só desses 4 aqui? Vamos ver aqui se o pessoal sabe. Aquele que toma a palavra já começa a mandar quem é. Ixi, vamos lá então, né? Aquele outro que diz assim, eu vou, quem é? Nossa, o pessoal está muito ágil aqui. Aquele outro que levanta e tudo assim, diz, pergunta, o que é mesmo? Melancólico. Opa! E o outro que é o último, que é assim, ó, se decidir eu vou. É o flegmático. Bom, agora vamos ver cada um. Por quê? E é tanto assim, que a gente vai ver o sanguíneo que a gente vai falar mais agora. Ele é tão assim empolgado, o sanguíneo a gente pode definir ele com uma palavra. O sanguíneo, o que ele é? O sanguíneo é alegria, é simpatia. Aqui, por exemplo, no conjunto, já dá para quase descobrir quem é o sanguíneo. O sanguíneo já está sorrindo, ele vai catando o outro com os olhos, né? Ele já vai assim, ele é aquele que dá assim, que ele dá bom dia até para poste. Aquele que contra assim e abraça, é amigo de todo mundo, tá entendendo? É aquele que ele é, vamos ver aqui as características do sanguíneo. Primeiro, como eu estava dizendo, dentro do nome dele sanguíneo, é porque ele tem uma característica muito parecida com a do colérico. Porque agora a gente vai começar a dar os pontos que vão dividir uma espécie de cruz, que vai dividir os 4 temperamentos. Seria o norte, sul, leste e oeste dos temperamentos. 2 que sempre, digamos, 2 critérios para a pessoa definir qual é o temperamento. O primeiro critério é a excitabilidade. Esse quer dizer assim, a reação que a pessoa tem. Se ela se excita, ou seja, se ela se empolga muito rápido com alguma coisa ou não. O outro critério é a durabilidade. Excitabilidade, durabilidade. Né? Um em cima, o outro aqui, embaixo. Excitabilidade em cima, durabilidade embaixo. 2 pessoas que automaticamente, como já viram aqui nessa pequena história, que automaticamente tomam uma posição em segundos, são aqueles que são altamente excitáveis. São as pessoas que reagem muito rápido. Posso dar um outro exemplo, para a gente já definir que é mais fácil. Uma pessoa, por exemplo, te ofende. Te diz uma coisa, por exemplo, no trabalho, coisa que aqui em Ponta Grossa talvez não aconteça, mas sei lá, tem a impressora e quebrou a impressora. Aí vem uma pessoa e diz, foi fulano que quebrou, mas não foi você. Fulano quebrou a impressora. Se é um colérico, na hora ele diz, o quê? E já vai para cima, para brigar. Nem mal dá tempo o outro acusar e ele já vai em cima. O sanguíneo também vai em cima. Porque os 2 se excitam rápido e prontamente. Quase que não há um tempo entre a ação e a reação. Todo mundo sente, deve saber que todo mundo sente uma ofensa. Não pense que os outros 2 que eu não citei, o melancólico e o flegmático, não sintam ofensa. Todo mundo sente.
Mas é como reage no primeiro momento. E outro critério para a gente não confundir. Como o senhor reage instintivamente. Porque pode ser o colérico, mas se é o patrão dele, que diz que foi ele que quebrou a impressora, ele sabe que se ele responder, ele vai ser demitido, ele ferve por dentro, sobra e desce tudo e fica vermelho e roxo, mas não diz. Mas é um cálculo. Aí já não é mais temperamento. Isso aqui já é, por exemplo, caráter. Né? Ou interesse, qualquer um quer dizer assim. Mas é assim. Mas isso que eu quero dizer, qual é a tua primeira reação? Agora, se a pessoa que te acusou te diz assim, foi você que fez tal coisa, e você está de choque. Aí fica assim, foi você ou não foi? Nem responde. Travou. E aí ficou travado assim. Eu já vi uma vez uma coisa assim, um assalto. Eu estava em Minas Gerais, em Uberlândia, estava assim, entra um assalto. Aí entra os bandidos, eu lembro até hoje assim, nós estávamos chegando, e aí estava com uma pessoa do lado, a pessoa colérica, mas era um assalto, aí os ladrões roubando os caixas, né, que é do supermercado, vários assim, pegando dinheiro, e vendo uma caixa que ela ia fazendo tudo assim, não movia um músculo da face, olhando para frente, fazendo tudo assim. Aí os bandidos vão embora, basta dizer que chegou a polícia, quando chega a polícia já, né, bandidos estão no outro estado já, né? Quando chega a polícia, tudo, aí que ela começa. E abre um berreiro. 1 hora depois. Aí diz assim, qual é o temperamento dessa aí? Melancólica. Porque as reações, ela sente, mas demora a sair. Enquanto que o colérico está lá do colérico, estava lá a pessoa, ele pegou uma lata de leite e jogar no bandido, porque eu tenho que fazer alguma coisa. No colérico ele tem que fazer alguma coisa. O sanguíneo também, ele não consegue ficar impassível diante da reação. Então, os dois temperamentos que a gente pode dizer que são assim, que reagem prontamente, são coléricos e sanguíneos. Os que demoram a reagir, prestem atenção, não é o que não sentem. Os que demoram a reagir, melancólico e flegmático. Agora a gente vai ver. Se rapidamente explicar e depois vamos dar os exemplos e vai ficar claro. Reage excitabilidade alta e durabilidade, colérico. Excitabilidade alta e durabilidade curta, sanguíneo. Excitabilidade baixa e durabilidade alta, melancólico. Excitabilidade baixa, tudo baixo, e durabilidade, nem tem durabilidade, flegmático. E aí a gente vai ver assim, agora vamos começar a ver, por exemplo, os exemplos, né? O exemplo, por exemplo, desse assim. Esses 4 que estavam formando, por exemplo, aquela associação, o colérico ele já chega porque o colérico nasceu para mandar. Ao menos ele acha. Mas ele nasceu para mandar. Ele já chega mandando. Ele chega na tua casa e ele corrige teu quadro. Ele reclama da tua comida. Ele vai dizer tudo que tem errado na tua casa e diz por que não deu certo tudo na tua vida. Ele vai dizer assim, está certo disso, tá entendendo? Ele não põe dúvida, porque todo mundo tem que obedecer a ele. Ele já chega mandando. E ele tem realmente, e como é que percebe seus temperamentos? Pelos olhos. Aqui dá para perceber já um pouco. O olhar do colérico é um olhar assim de faísca, de sair fogo. Ele olha para frente, ele olha reto. E ele diz assim, sai da frente. Aquela pessoa que está na porta, se ele estiver vindo, ou o senhor se distancia, ou ele passa por cima. Ele não quer saber. Ele é muito definido. Aí eu vou dizer, dentro das 4 elementos da natureza, o que é o colérico? Ele é fogo. O colérico é fogo. E aí já dá o primeiro critério para quem é colérico. O fogo é uma coisa excelente. O que o fogo faz? O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo que traz a luz, é o fogo que modifica as coisas. Assim é o colérico. Mas, por exemplo, numa casa, onde é que deve estar o fogo? No fogão. Onde é que deve estar o fogo? Na lareira. Agora, se é fogo na sala, fogo no quarto, fogo na sala, fogo no sofá, pegou fogo. Sobrou nada. O que sobra? Cinza. Então, colérico, cuidado, porque o colérico, estou dizendo, é fogo. É algo muito bom.
Mas fogo tem que estar no seu lugar. E por isso que tem o botão lá, né? Pequeno, médio, alto e até a intensidade do fogão também. Senão queima. Não é isso? Então esse é o fogo. O colérico, ele é definido como o fogo. Vem depois o sanguíneo. O que é o sanguíneo? O sanguíneo é sorriso. O sanguíneo é simpatia. O sanguíneo é ar. O sanguíneo, dentro dos elementos, ele é o ar. E o ar você nem consegue pegar. O ar é volátil, ele está em todos os lugares, ele está em tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele é amigo de tudo. Ele é tudo, é o ar. E ele que traz o frescor das coisas, né? O ar. Por isso que a gente diz assim, quando a temperatura está boa, tipo o ar condicionado. A gente não põe o fogo condicionado. O sanguíneo, ele é ar. Então ele é alegria, ele é simpatia. Depois a gente vai entrar nos detalhes. Estou explicando os quatro, depois vamos para cada um. Depois vem o melancólico. O melancólico, dentro daquela história que eu contava dos quatro, é aquele que ficou assim calado, olhar sério, o outro falando, dizendo, a gente vai fazer os planos, vamos montar esta empresa, vai ser tal outra coisa assim, tudo. Ele fica calado, pensativo, ele vai dizer assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque, por exemplo, não dá para a gente montar essa associação por tal razão, assim, não dá por tal outra, não dá. Ele vai dizer todas as coisas que vão dar errado. Ele vai dizer todas as coisas que vão dar errado. Vou dar outro exemplo, uma viagem. Essa que é o mais típico. Vamos fazer uma viagem? Se levantar os quatro. Vamos fazer uma viagem sobre... Vou. Viaja com ele. Passeio é com ele. Vou. Né? Aí o melancólico vai levantar a mão. Para onde? Quando? Tem dinheiro para isso? Aí o colega diz, não, a data tal. Aquela data lá é período de aula dos meninos, né? Não dá para ir, não. Você esqueceu que tem aquela coisa que tem que pagar? Ele vai destruir todo e qualquer plano seu. Se você pegar 3 melancólicos, não sobra nada do seu plano. 3 melancólicos juntos não sobra nada. Ele é a depressão em pessoa. Ele é o pessimismo ambulante. Tanto que ele vai ser definido, dentro dos 4 elementos, ele é definido como a terra. Mas por que é a terra? Porque a terra, ela marca. Quando, por exemplo, a gente pisa na areia, fica a marca do teu pé. Né? O fogo não fica marca. Ele queima. Ele destrói a coisa. O ar, você nem pega. É o sanguíneo. O melancólico, ele é a terra. Então, ele marca. Presta atenção no que é esse marcar. E o flegmático, o que ele é? Ele é água. A água, o que é? Ela se adapta ao copo, ao formato. Então, o flegmático vai dizer assim, ó, decida para onde vocês vão, eu vou. Se eu decidir, eu vou. Não quer nem saber, ele não quer briga, ele é homem da paz. Eu conto porque, por exemplo, para dar já um exemplo, a gente lembrava no carro, na vinda para cá. Tem 2 padres de certa associação, assim, que certamente conhecem, e esses 2 padres, um é colérico e outro é flegmático. E esses 2 padres foram ordenados juntos, né? E é muito engraçado, um terceiro vem da história. Foram ordenados juntos, e aí na hora esse outro padre que é flegmático, homem da paz, da harmonia, da tranquilidade, e o outro colérico, onde vai, põe fogo em tudo quanto é lugar, em tudo e todos, né? Uma tocha ambulante. E aí na hora que o colérico perguntou ao flegmático, padre, são muito amigos, são amigos desde a infância. Quando o bispo impôs a mão, o que você sentiu? Aí o flegmático disse assim, eu senti uma paz. Uma paz. Aí ele ficou nervoso, disse, paz? Não tem lugar para paz, mas dentro de ti não. Tem paz demais aí já. Está precisando um pouquinho mais de... Tem muita paz aí dentro. Né? Porque ele olha, ele diz assim, o flegmático, ele é de uma paz irritante. Porque tá a tranquilidade dele me deixa nervoso os outros. É ou não é? Diz assim, porque é tanta paz, tá entendendo? Que ele não esquenta. Ele vai dizer assim, como diz lá no Pará, não esquenta. Não esquenta. Ele vai dizer, olha, para que fazer amanhã o que a gente pode fazer depois de amanhã? Que pressa é essa? Que pressa é essa toda? Não é isso? O que pode fazer depois de amanhã? O que a gente pode fazer amanhã? Então, por que essa pressa toda?